estou aqui com um convidado muito especial hoje, que veio de muito longe para a gente poder fazer um treino e conversar um pouco sobre algumas questões nutricionais, algumas questões aqui da filosofia dele de trabalho, como que ele prescreve, o porquê que ele prescreve, quais são as estratégias que ele utiliza. Hoje, com relação à evidência científica, suplementação de grande eficiência, né? De grande eficiência para performance. O que é que a gente tem disponível, que a ciência garante que tem um resultado bom. A gente vai ter suplementação que vai aumentar a tua capacidade de força, por exemplo, a creatina. A gente vai ter a suplementação que pode aumentar a tua capacidade de performance, como por exemplo a cafeína. E a gente tem, por exemplo, também nitratos, né, que são a capacidade de aumentar o fluxo sanguíneo através da dilatação dos vasos. E olha aí, a galera que tem dúvida no pré-treino, na refeição pré-treino. A refeição pré-treino é todas aquelas refeições que você faz após o seu último treino. Então, a gente está treinando peitoral aqui hoje. Quando a gente chegar em casa e for fazer nossa refeição pós-treino, ela já é um pré-treino do dia seguinte. Massa. Agora a pergunta que não quer calar. Você, quando vai tomar pré-treino, você bota direto na boca ou você bota no caneco e mexe? Travou. E aí, galerinha do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui com um convidado muito especial hoje, que veio de muito longe para a gente poder fazer um treino e conversar um pouco sobre algumas questões nutricionais, algumas questões aqui da filosofia dele de trabalho, filosofia dele de prescrição de dieta, né? É um dos caras que eu mais confio com relação à nutrição. Quem me acompanha aí já sabe muito bem, né, o quanto eu falo dele, o quanto ele é um cara que está comigo nos projetos. Então sejam bem-vindos aí num vídeo comigo, meu brother. É isso, rapaz, satisfação total. 3.000 quilômetros de viagem para poder estar aqui comigo pra gente fazer alguns vídeos. O pessoal pensa que vim do outro lado do país, né, do mundo. Mas veio de avião. Veio de avião. Veio a pé fazendo cardio já. Nada que 3 horas e meia de avião não resolve. 3 horas e meia. É uma viagenzinha. E aí a gente vai, galera, fazer um treino hoje. A gente vai decidir ainda o que a gente vai treinar ali embaixo. Talvez um pouco de peito, ombro, não sei. Vamos ver de acordo com o que a gente tem aqui disponível. Mostrar esse treino para vocês e também conversar um pouco sobre essas estratégias nutricionais, né? Como que ele prescreve, o porquê que ele prescreve, quais são as estratégias que ele utiliza, né? Vamos dar um aparato geral sobre as estratégias que ele usa na consultoria dele, no trabalho dele de consultoria com os clientes dele, né? Com as clientes dele também, ali de nutrição. Mas Alexandre, se apresenta aí pra galera, fala um pouco do teu trabalho, fala há quanto tempo você é formado, enfim, se apresenta aí. Fala, galera, então, meu nome é Alexandre, sou nutricionista esportivo, como o Raí já falou aí, né? A gente se conhece de longas datas, mais precisamente 2013. em 2013, mais de 10 anos. Só pra quem não sabe, o Alexandre foi o primeiro atleta que eu preparei, tá? Foi o primeiro atleta que subiu no palco, na verdade. Eu preparava outros, mas foi o primeiro que subiu no palco. E aí, desde então, a gente manteve esse vínculo. Sou nutricionista esportivo, trabalho com especialidade em emagrecimento, hipertrofia, performance, principalmente para o público voltado na musculação, né? Que deseja melhorar aí sua composição corporal, ganhar massa muscular, perder gordura. Trabalho na área aí já há 5 anos, né? Alguns atletas em mãos, bastante experiência, já bastante pacientes também, né? A gente já teve até uma clínica juntos. Já teve uma clínica, passamos 2 anos trabalhando. 2 anos trabalhando lá, então tem um trabalho muito sinérgico, né? Uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento muito similar, até acredito pelos longos anos de convívio. Não, né? e fora isso, né, cara? Fora que, tipo assim, quando a gente começou a trabalhar junto naquela época, você ainda não era formado, você estava começando a faculdade, né? Nem tinha começado. Nem tinha começado a fazer direito. Fazer direito. Não terminou a faculdade de direito, foi pra nutrição. E meio que, tipo assim, do começo da faculdade dele, foi também numa época que eu estudava muito sobre o assunto. Então meio que a gente começou a estudar junto e fez um estudo assim das mesmas fontes, debatia muito sobre as coisas, porque enfim, como eu preparava ele. Então eu passava tudo ali pra ele, a gente ficava debatendo sobre esses assuntos e tal. Mesmo sendo um cara que entende pra caralho de nutrição, nunca foi alguém que ficou retrucando, ficou rebatendo, ele pegava o plano e fazia, ponto final. Então eu acho que isso influenciou muito também no nosso conhecimento sempre muito próximo, né? A gente trabalhou junto na clínica também, passou 2 anos trabalhando em conjunto, que a clínica funcionava assim. Eu sentava do lado, ele do outro, o paciente chegava, a gente tinha anamnese que entrava já com ela escrito, né, já com ela toda bonitinha, e aí a gente dividia os trabalhos ali. Eu montava o treino, ele montava a dieta de acordo com os objetivos dessa pessoa, e a gente precisava debater muito sobre esses assuntos, porque, tipo, às vezes eu precisava de uma estratégia nutricional para encaixar no treino, às vezes ele precisava de uma estratégia de treinamento para encaixar na dieta, então a gente ia sempre se comunicando ali um do lado do outro, e isso foi gerando muito desse conhecimento que a gente tem, né? Bom, então vamos tomar nosso pré-treinozinho pra gente poder Devidamente apresentado. tirar aquele treinão, né? Trouxe creatina de Lapanta e o médico pra gente dar uma tirada hoje. E claro, para vocês que vêm aqui no meu canal, eu tô sempre disponibilizando alguns brindes, tá? Pra você experimentar. Eu sei que você já conhece muita coisa, porque enfim eu levo na sua casa o tempo todo.
Mas tá aqui. Tá aqui alguns brindinhos para você experimentar. Inclusive, pra você passar o tempo aqui em São Paulo, quando estiver treinando, já tem a suplementação garantida, né? Para poder estar aí fazendo esse seu treino. Agora a pergunta que não quer calar. Você, quando vai tomar pré-treino, você bota direto na boca ou você bota no caneco e mexe? Travou. Travou o Nintendo. E agora? Qual ele responde? Cara, vai querer ter com a Tereza calada nenhuma. Eu gosto de pegar o scoop, tá? Colocar na água, diluir. Ah, entendi. Tá bom então. Direto na boca e no caneco não, então. Não. Tá bom então. Mas tu gosta direto na boca? Eu boto direto na boca, é o jeito, né? Tá bom. Comédia, vamos lá tomar nosso pré-treinozinho. Galera, uma coisa. For usar o Gelapump, for fazer essa loucura de botar o scoop direto na boca, beba muita água, tá? Beba muita água junto. Não precisa ser de uma vez, mas beba muita água. Porque aqui a gente tem um composto que tem glicerina, tá? Tem glicerol, perdão. Glicerol. Então ele vai puxar essa água para dentro da célula e se você não se hidratar direito, você vai ficar desidratado, vai ficar com a boca seca, não vai ter rendimento direito, você vai perder água de outros tecidos para ir para o músculo, tá? Então é bom você manter a hidratação muito boa, porque se você não tiver, vai incomodar mesmo, porque puxa a água de uma maneira surreal. Você fica até com sede durante o treino, de sentir a boca grudar de tão seca que ela tá bom? Então tomem cuidado. Pô, estamos aquecidos. Vamos lá. Não, falta um pra ti. Vai lá. Fui humilhado ali agora há pouco. Fui mostrar uma máquina, mas você não é parâmetro pra treino de peito, né? Caralho. Convidei o cara. Aí ele vai me provar no treino contrário? Não vai. Não vou. O problema é esse, eu não vou. Ele não vai me provar o contrário. É foda. Depois que eu rompi o peito, eu nunca mais consegui treinar do mesmo jeito, é foda. Primeiro exercício aqui? Primeiro exercício que a gente tá fazendo, fizemos 3 sériezinhas ali de aquecimento, né? O warm-up. Agora a gente está fazendo as feeder sets, né, que são as séries de reconhecimento de peso, onde a gente vai ver mais ou menos como é que está a nossa energia para hoje, se a gente vai conseguir pegar um peso mais elevado ou não. Lembrando que o primeiro exercício, né, das minhas prescrições de treino, a gente sempre, né, vai buscar um movimento, não vou falar sempre, tá? Mas a maioria das vezes a gente vai buscar um movimento de progressão de peso, tá? Então um movimento com série simples, 6 a 8 repetições, progressão de carga, né, ao decorrer das séries, a gente faz ali umas 8 séries mais ou menos, sendo que dessas 8, 4 ou 5 elas não vão ser válidas, né? Porque são aquecimentos, feeder set está baixo a intensidade, então não chega a ser tão válido. Vai começar a valer mesmo ali depois da primeira working set, né? Que é onde a gente está começando a colocar um peso maior, que é o que eu vou fazer agora. Deu bom. 12 repetições, aqui segurei, faltou umas 5 de reserva ainda, tranquilo. 5 ou 6, então estamos chegando dentro de uma zona efetiva já. Vê aí como é que tá o peso. Isso. 4, boa, alonga bem. 6. Vamos aproveitar que a gente tomou... aqui de 0 a 10, um 7. Tá abaixo disso ainda? De 0 a 10? Mas quer chegar em que zona? A gente vai trabalhar 12 agora, na próxima também 12, mas a gente vai fazer 2 últimas de 6 a 8 só. Dá pra aumentar ainda, tranquilo. Tá. Mas aproveitando que a gente estava tomando a suplementação ali, hoje com relação à evidência científica, suplementação de grande eficiência, né? De grande eficiência para performance, né? Performance de treino, não vou falar hipertrofia especificamente, mas para performance de treino. O que é que a gente tem disponível, que a ciência garante que tem um resultado bom? Vai falando aí que eu vou fazer. Suplementação de treino, hoje em dia, né? Independente do seu objetivo, seja emagrecimento, seja hipertrofia, a gente pensa em aumento de performance, rendimento, tá? Atualmente, a gente não tem, de fato, um suplemento que vá trabalhar de forma direta, né? Efetivamente, seja na perda de gordura ou no ganho de massa muscular, né? Então,
Quando a gente fala sobre uma suplementação voltada para o ganho de massa muscular ou para o emagrecimento, a gente fala de implementação que vai fazer o quê? Ó, melhorar isso aqui, melhorar teu treino. Por quê? Porque para eu ter hipertrofia, eu preciso de estímulo. Então, se eu tenho um suplemento que está melhorando a minha capacidade de treinamento, de estimular fazendo mais, com que eu gere um estímulo maior, isso vai ter um efeito benéfico no ganho de massa muscular. Ou maior ou até mesmo melhor, porque às vezes a pessoa até dá uma intensidade boa ali, mas não tem uma atenção muito grande no movimento, né? Faz o movimento sem técnica. Então ela poderia utilizar ali talvez a mesma quantidade de peso, fazendo uma técnica melhor por estar com essa E aí vai depender da suplementação, né? Porque a gente vai ter suplementação que vai aumentar a tua capacidade de força, por exemplo, a creatina. A gente vai ter a suplementação que pode aumentar a tua capacidade de performance, como por exemplo a cafeína, né? E a gente tem, por exemplo, também nitratos, né? Que são a capacidade de aumentar o fluxo sanguíneo através da dilatação dos vasos, aumentando o aporte de nutrientes para a célula e tirando os resíduos dessa célula, né? Então, a gente também tem como antioxidante ali. como antioxidante. E a gente tem a suplementação tamponante, né? Que, por exemplo, a gente tem o bicarbonato, tem a betalanina, que são os suplementos que vão retardar o processo de fadiga. Então você vai ter exatamente essa capacidade de manter a intensidade do treino por um maior período de tempo. Então, por exemplo, antes tu fazia 8 repetições, quando chegava ali na 6ª repetição, na 5ª já baixava. Talvez com a suplementação tu conseguia até a 6ª, 7ª repetição, mantendo a mesma intensidade da primeira repetição. Então isso visando hipertrofia e até mesmo progressão, vale, né? Também conta, né? Então, a parte de suplementação voltada para esse objetivo estético, né? É mais visando capacidade de treinamento. Então elas agem aumentando a capacidade de treinamento para que a pessoa tenha mais estímulo e possa ter consequentemente né? Tenha. Então não tem um efeito de causa, tem efeito de hipertrofia, correlação. tu tem um aumento do estímulo e para o emagrecimento tu vai ter um aumento do gasto calórico. Né? Então, tu já tá com dieta restrita, que a intensidade do teu treino, capacidade de treino tem a diminuir, é um treino que vai diminuindo o gasto calórico. Né? Então, visando no emagrecimento, também são uma suplementação muito interessante. Massa. Boa. Já vai aí para umas 8, 12, mas sente aí como é que tá. Dois. 3. 8. 9. Bora. 10. Vamos. Aqui, galera, a gente já tá chegando mais ou menos na falha, né? Ele chegou na fadiga concêntrica ali, porque enfim já é a penúltima série, né? Então já tá na hora da gente chegar nesse ponto. Mas percebam, fizemos 5 séries até chegar aqui, essa é a primeira que entramos em falha, tá? Entramos em fadiga concêntrica. Então, pra galera entender que a fadiga ela não é um elemento essencial, né, para hipertrofia, para o treinamento de pessoas avançadas, mas ela pode ajudar, tá? Ela pode ajudar em pontos específicos. No finalzinho da série, normalmente ali no finalzinho de cada movimento, a gente coloca um pouco mais de fadiga para poder acentuar esse processo, né? Vamos lá. 3, 2, 1, foi! Puxa! Ui. 8 boas. Ó, técnica sendo mantida do começo ao fim. Primeira e última repetição praticamente iguais. Logicamente não tem como ser igual, porque enfim não somos robôs. Mas a intenção é de que ela fique igual do começo ao fim. E foi. Vai. Sozinho, controla. Empurrou. 1, espreme o peito. Espreme. 2, padrão de técnica, bora. A primeira e a última igual. 3, sozinho, não tô ajudando não, tá? 4, começar a ajudar um pouquinho agora. 5, vamos, controla a volta. Explode. Vamos. Eu fiz 8, porra. Vai, porra. Aí. Nada como uma... aquela coisa, eu fiz 8, vai perder pro frango, porra.
tá suave. Mas se eu voltasse a treinar aqui, meu filho... Já falei, tá profetizado aqui no canal. Tá profetizado. Tem que só convencer a mulher dele agora. Eu falei, na hora que ele começar a treinar aqui, já era, não preciso mais falar nada. Volta até a competir. Mas aí se tu fizer isso, eu acho que tua mulher não vem mesmo. Mas não vem nem a pau, ela não deixa nem você vir mais aqui. Ela que manda, pô. Ela que manda tu voltar a competir? Pelo Rael. Ah, é, então. Então tá, gostei. E olha aí, a galera que tá em dúvida no pré-treino, na refeição pré-treino. O que é que tu orienta normalmente a fazer teus pacientes? Tipo, vamos colocar aqui uma situação, tipo, a pessoa tá treinando no horário da manhã, que é bem comum da galera treinar antes do trabalho, e depois a gente fala uma situação do horário da noite. O que seria bacana ali pra pessoa comer de pré-treino, ou não existe isso, né? Ela pode fazer uma coisa mais flexível, independente do horário, o que é que tu pensa? Existem algumas considerações, né, quando a gente fala de refeição pré-treino. O que é tua refeição pré-treino, né? Porque quando a gente fala de, principalmente, musculação, ou atividade física de alta intensidade, de forma geral, né? Até mesmo se você for fazer um cardio, mas for com intensidade alta, a nossa principal fonte de energia é a glicolítica, né? Então a gente vai estar queimando ali açúcar, né? No termo popular, açúcar, glicose, carboidrato como fonte de energia, né? Só que quando a gente fala desse carbo que é utilizado no treino, é aquele carbo que ele já está armazenado lá no nosso tecido muscular. Não necessariamente você acabou de comer, né? Exato, né? Então quando eu vou treinar peito, eu estou usando o glicogênio armazenado no meu peitoral. Então eu não mexo, por exemplo, no meu glicogênio do quadríceps. Tá? Então, só que para eu armazenar esse glicogênio, né, eu tenho que comer carbo, só que esse carbo ele não é armazenado de forma imediata, né? Então, às vezes a gente come ali o carboidrato, uma refeição pré-treino, 1 hora antes do treino, 2 horas antes do treino, e esse carbo ele não vai ter tempo suficiente de virar glicogênio. Então, quando eu falo de refeição pré-treino, a refeição pré-treino é todas aquelas refeições que você faz após o seu último treino. Então, a gente está treinando peitoral aqui hoje. Quando a gente chegar em casa e for fazer nossa refeição pós-treino, ela já é um pré-treino do dia seguinte. Então, o nosso pré-treino é todas as refeições que a gente faz antes do treino. Muito mais importante as refeições todas as refeições que você faz 4 horas antes do treino, principalmente, né? Aquela refeição que você faz pré-treino, imediatamente, ali 1 hora, 2 horas antes do treino, é mais uma questão de levar em consideração o conforto do paciente, né? Tem gente que gosta... placebo também, né? De comer e se sentir alimentado. Exato. E fora que tem gente que gosta de treinar se sentindo cheio, né? Tem gente que já vai preferir treinar se sentindo mais leve, vazio. Eu sou um meio termo. Se eu estiver muito cheio, eu vomito. Mas se eu tiver com fome, eu não consigo treinar. Tipo, você viu, eu comi uma marmita ali de 450 gramas antes de vir pra cá. Entendeu? E aí a gente considera exatamente essa questão. Que quando a gente faz uma refeição pré-treino, né, a gente está direcionando o fluxo sanguíneo corporal para o processo digestivo. Então muita gente relata mal-estar durante o treino. Lógico, quando você treina perna muito pesado ou um grupo muscular muito grande como o dorsal muito pesado, é normal sentir um mal-estar. Só que é diferente quando a gente está alimentado, principalmente quando a gente faz uma refeição de difícil digestão antes do treino, porque acaba demorando muito. Então o seu corpo ele vai estar direcionando o fluxo sanguíneo para o processo digestivo. E aí você começa o treino, aí o seu corpo vai agora direcionar esse fluxo para os tecidos periféricos, ou seja, para o tecido muscular. Então isso começa a atrapalhar o processo digestivo. Atrasa aí, muito. Você acaba sentindo esses náusea, mal-estar, às vezes até mesmo chegando a vomitar durante o treino, né? Então a refeição pré-treino, em termos de eficiência, né, são todas as refeições que a gente faz ali pelo menos 4 horas antes do treino, né? E essa refeição já imediata, a gente já leva em consideração exatamente a aceitação do paciente. Pô, gosta de treinar alimentado ou gosta de dar um tempo, treinar mais leve? E aí você vai manejando, né? Mas que de toda e qualquer forma é uma refeição que a gente deve dar prioridade a alimentos de fácil digestibilidade. Exatamente para ter um esvaziamento gástrico mais rápido e a gente não ter esse mal-estar durante o treino. Deixa eu te perguntar uma última coisa para tu fazer a tua série. Tipo assim, se for uma pessoa que está num déficit calórico muito longo, ela já está comendo uma quantidade de carboidrato baixa, e aí você opta por colocar, por exemplo, uma boa parte de carboidratos do dia ali na refeição pré-treino com carboidrato mais simples. Faria algum sentido ou tanto faz para você? A sua opinião, não precisa puxar muito para a ciência, não. Basicamente, juntando, né, unindo a ciência com a prática, aí a gente está falando mais de conforto. Conforto mesmo, né? Conforto. O paciente, por efeito placebo... Ele achar que funciona, ele treinou melhor porque ele comeu uma quantidade de carbo melhor. Né? Mas fisiologicamente falando,
né, em tese não faria diferença. Entendi, perfeito. Então é mais um efeito placebo mesmo, da pessoa sentir que tá alimentada, porque normalmente a galera sente, E né? para ela já vir restrição, comendo pouco... Tá mais sensível, é o que eu penso, tipo assim, como ela tá mais sensível até mesmo no paladar, na hora que ela coloca um carbo ali na boca, ela dá aquela animada, né? Ah, caralho, eu vou treinar. Mas é mais efeito psicológico, né? Exatamente. Vai lá, tua sériezinha. Vai direcionar esse glicogênio aí pro seu peitoral. Sozinho. Esmaga bem. Boa. Bom, esmaga bem. Espreme, isso aí. Ale, e, cara, se você fosse, assim, elencar uma suplementação básica para as pessoas, tipo assim, um suplemento, obviamente que a gente sabe que o suplemento não é essencial, não é obrigatório para ter resultado. Mesmo eu sendo patrocinado por uma empresa, eles sabem muito bem que eu não trabalho de uma forma na qual eu falo uma coisa que não é verdade, nem eles me pedem para falar isso, né? Então não tem nenhum problema eu estar falando isso aqui. Mas a suplementação, ela não é obrigatória para se ter resultado. Ela ajuda muito, ela pode ajudar bastante, se você tem condições para isso, né? Mas ela não é obrigatória para ter resultado. Inclusive, se você tomar a suplementação e não fizer o que tem que ser feito, você não vai ter resultado, tá? Então é uma coisa meio óbvia a se entender, né? Não significa que os suplementos são inúteis, mas eles têm o lugar deles. Mas vamos dizer assim, é uma pessoa que ela tá buscando um ganho estético, ela quer melhorar o físico dela, ganhar massa muscular, um kit básico, assim, para ela ter sempre em casa, que seria importante para ela estar desenvolvendo. Cara... Levando em consideração que essa pessoa tenha grana para comprar e tudo mais, entendeu? Se fosse para escolher um suplemento para ter em casa... Pronto, um suplemento para ter em casa. Que fosse me ajudar... O Coringa, assim. O Coringa. O que vai ajudar para várias coisas. Cara, muita gente pensa na creatina. Eu sabia que você ia falar da outra. Mas eu particularmente digo que se você quer ter resultado, pode ter certeza, se você quer ter resultado, você tem que ter um whey em casa. O whey em si, ele vai fazer você ter mais resultado? Não. Mas ele vai fazer você ter mais adesão na dieta. E vai melhorar também a quantidade de proteína ingerida. Me falem aqui. Se o ponto mais difícil da dieta não é comer a proteína. Então, é isso que eu tô falando. É a parte mais difícil da dieta. Principalmente quando você já tem uma quantidade de massa muscular maior que necessita de uma quantidade de proteína mais alta. Assim como se você está no emagrecimento, você tem que subir a proteína. Tem que subir a proteína. E aí comer proteína só com salada, sem um arrozinho, sem então, feijão. O relato máximo, principal dos pacientes é: Alexandre, cara, a proteína é o mais difícil para mim. Entendeu? Então eu sempre digo que o whey, ele não vai fazer você ter um resultado melhor do que se você estivesse comendo um peito de frango. Mas talvez ele faça você conseguir consumir a quantidade de proteínas diárias mais fácil e isso faça com que você tenha mais resultado. Né? Então, para mim, o whey protein ainda é superior do que a creatina para você ter resultado. Mas a creatina em si, né, partindo do ponto de vista direto, né, ela pode ter sim algum mecanismo ali voltado com um ponto mais positivo para o ganho de massa muscular, por exemplo, do que o whey. Ela tem não em como que eu posso dizer, não num efeito agudo. Tipo, não vai usar creatina e vai começar a aumentar a hipertrofia. Não bem assim. Eu não costumo dizer que a creatina é um suplemento que vai atuar de forma direta no ganho de massa muscular, porque eu não costumo considerar significativo o ganho de massa muscular que a creatina vai te promover. Mas beleza, ela pode ajudar ali, 1%, 2%. Tem uma coisa que eu acho mais vantajosa do que pensar nessa parada do ganho de massa muscular agudo, que é justamente na questão da memória muscular. Porque a creatina ela tem um efeito, né, já mostrado em algumas evidências, no aumento da quantidade de células satélites na musculatura. E isso aumenta o processo anabólico, né? Como o Alexandre falou, não é uma coisa monstruosa, não é nada que você vai sentir uma diferença ali aguda, mas no longo prazo pode ser bom, principalmente para quando você para de treinar por qualquer motivo que seja e retorna. Tem estudo avaliando isso já e eles mostram que com o uso de creatina esse retorno para a massa muscular que já estava lá é mais rápido, é mais acelerado. Então é como se ela potencializasse esse processo de memória muscular. Então nesse caso eu até digo, mas em outro eu concordo com você que realmente não tem um efeito direto na hipertrofia. Ela vai melhorar a performance de treino e isso vai trazer hipertrofia por consequência. Né? Se eu fosse elencar, né, um combo de suplementos para a pessoa ter,
né, falando de um combo maior, eu colocaria whey, com certeza, creatina, com certeza, e alguns suplementos à base de cafeína. Seja pré-treino, seja pra algum termogênico. Já vai ser assim. suficiente. Já vai ser suficiente, porque são 3 suplementos com grande quantidade de evidência científica, mostrando vários benefícios, não só com evidências científicas, mas também com a prática, mostrando que tem muita coisa de não relação a efeito físico, mas isso, feeling, de saber, pô, se eu colocar um whey aqui, essa pessoa vai conseguir manter o plano alimentar mais certo, vai bater a proteína direitinho e tal. Então, pra mim, esse é o combo assim que todo mundo, se você tem a grana para poder investir, todo mundo deveria ter em casa. Uma creatina, uma whey boa e um suplemento à base de cafeína. Nem não que precisa seja ser... até a cafeína isolada, né? Até a cafeína isolada mesmo, né? Por exemplo, na Adaptogente tem o Furion lá, que é só cafeína, tem o Acetyl Drinks, tem mais outros compostos, tem os pré-treinos, então tem várias opções lá para vocês olharem. Se vocês, inclusive, colocarem o cupom lá, Milé, vocês vão ter mais 15% de desconto aí em todo o site, tá? Então esse é o combo de suplemento que eu utilizaria. Agora deixa eu fazer isso aqui que eu já descansei demais. Aqui eu sou um bosta. Mas também é o terceiro exercício já, né? Já fez bem umas 15 séries. Já tá morrendo. Aqui ali a gente já vai fazer um pouco mais de foco na quantidade de repetições mais altas. Não vamos fazer técnica avançada ainda, vamos deixar a técnica avançada só para o último exercício, mas aqui a gente já vai fazer tipo 8, 12, sabe? 3, 4 séries aqui de 8, 12. O músculo já está bem fadigado, já tá bem machucado, até para evitar a gente se machucar, porque ele também já teve um estiramento na parte superior do peito e eu tive um rompimento grau 1, né? Então a gente é 2 e 12, 2 velho. Boa, alonga bem. Alonga, aí. Alongou. Isso aí. Vamos. Espreme. Olha aí, de vez em quando, cara, eu sinto que, não só comigo, mas algumas alunas relatam também, um pouco da pressão cair durante o treino. E aí eu me parei aqui para perguntar com relação à galera que não consome sódio, pensando na retenção e tal, eu vou tirar o sódio da dieta para não ficar retido. E acaba perdendo performance no treino, certo? Para você, tem alguma outra consideração a ser feita para a quantidade de sódio sendo consumido na dieta? As pessoas, é errado ficar com a dieta sem sal? O que é que isso interfere no treino? Se isso é comum de dar hipotensão durante o treino? O que é que acontece quando a pessoa, né, faz uma dieta sem sal, sem sódio, nesse sentido de não reter líquido, entendeu? Isso é positivo, isso é negativo, dá certo ou não dá certo? Qual é o teu pensamento sobre isso? Cara, na verdade o primeiro erro, né, para melhorar a retenção é tirar o sódio, né? Porque aí não vou aprofundar tanto, mas quando a gente tira o sódio a gente acaba tendo contra-regulação hormonal, né? Então a gente vai ter a elevação de outros hormônios que vão exatamente fazer aquilo que você está lutando para melhorar, né? Que é a retenção. Então a gente vai ter o aumento de hormônios que vão estar associados realmente à reabsorção desse sódio, né? Então a pessoa ela tende a ficar mais retida, entendeu? E aí quando a gente fala na performance de treino, né, a gente pensa que o sódio ele também atua na bomba de sódio e potássio ali e ele controla a regulação exatamente de água. Por exemplo, numa finalização, a gente tem essa manipulação de sódio em alguns casos, né, a gente sobe, depois tira, mas aquilo ali é de forma pontual. Porque a gente primeiro induz o teu corpo a liberar, que é exatamente aumentando tanto a dose de água como de sódio, né? Apesar de ser mecanismos concorrentes, né? Mas estrategicamente tem o costume de fazer e depois a gente vai retirando a água e retira o sódio pontualmente, né? Acho que o sódio ali a gente tira um dia, no máximo 2 dias durante quando necessário, né? Senão a gente só joga ele lá para baixo e depois dá um choque, né? Uma recarga ali. E aí a gente, se fosse no caso, por que é que essa galera não sobe retida então, né? Se a gente tá jogando uma bomba de sódio ali. Pra quem não entende, tipo, antes do aquecimento principal, alguns atletas, para poder deixar a pele mais firme, a musculatura ficar mais cheia, mais colada, a gente joga uma bomba de sódio, porque ele passou alguns dias em restrição e ele tá mais sensível. Quando você joga essa bomba de sódio, a pele dá uma esticada, dá uma puxada na água, porque sabe? o sódio ele vai ajudar na absorção da glicose intestinal. Sim.
na absorção da glicose intracelular, além de levar água para dentro da musculatura também. Então, por isso que pode ser incomum, assim, a gente pode ter uma desidratação no tecido muscular, mas não necessariamente subcutânea. Entendeu? Então, aí o músculo fica desidratado, flat, aquele aparece. Exatamente. E aí a pessoa fica murcha, flácida, né? Não melhora o aspecto físico, na verdade até piora. E como falou, até atrapalha o rendimento, né? Porque a contrarregulação da termogênese, da temperatura corporal fica prejudicada. Então por isso que é comum às vezes a galera sentir um mal-estar, às vezes uma baixa na pressão. Apesar de que isso não necessariamente pode ter uma ligação tão direta com a restrição de sódio. Até porque tem esse contrabalanço, né? Como você falou. Exatamente. Eu então acho o corpo ele não vai deixar... Talvez, tipo assim, uma pessoa que parou de comer sódio e foi treinar em jejum, quem sabe? Talvez pontualmente, né? agudamente, né? Mas não significa que se talvez ela permanecer ali, ela não se adapte. Não se adapte a isso, né? É aquilo, a gente tem que trabalhar com a adesão. Se o paciente ele tem essa restrição, seja por efeito placebo, mesmo por acreditar nesses mitos que a gente tem hoje em dia, né? Então eu não vou fazer ele comer sódio para ele se sentir mal, a força. Entendeu? A força. E isso atrapalhar talvez a adesão dele ou até mesmo a continuidade com o meu trabalho. Sim. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ponderar, né? Ter esse... eu falo bastante isso, né? Da gente ser flexível nesse momento, porque, mas lógico, desde que isso não esteja interferindo... Exato, tem que ser uma via de mão dupla, né? O cliente tem que fazer o que a gente está pedindo, mas a gente também tem que escutar um pouco e tentar deixar esse plano mais adequado. Porque, tipo, não adianta de nada você montar um plano nutricional para uma pessoa se a pessoa não conseguir fazer. Então, pode ser o melhor plano do mundo. Para essa pessoa não vai dar certo, porque ela não vai estar fazendo. Então, às vezes, o Alexandre me falou um negócio uma vez que me abriu o olho para uma coisa bem bacana. Ele fala que tem muito paciente que não consegue comer salada, né? Não consegue comer vegetais e tal. Aí ele pergunta, nem mesmo com algum molho, mesmo que tenha calorias a mais e tudo mais, porque para ele é melhor que a pessoa consuma os vegetais, consuma as saladas e tenha algum molho adicionado para poder ser mais palatável e descer, porque ela não coma, né? Não é essa uma conduta que você faz, né? É a mesma coisa do sódio, né? É melhor que ela tenha ali, que você retire, deixe um pouco a menos e que aos poucos vá introduzindo para ela ver que não tem nenhum problema. Lógico e tal. Como eu falei, que isso não esteja atrapalhando, né? Porque senão aí, realmente a gente tem que trabalhar numa reeducação daquele paciente, fazer ele entender o motivo. Você explica o motivo. Ter que introduzir aquilo, né? Mas se for algo que você vê que não vai ter um efeito tão significativo ali no resultado, na performance, ou até mesmo na saúde do paciente, é algo que a gente tem que saber manejar. Isso é experiência, né? Exato. Não tem jeito. É algo aí fazendo e você vai pegando esse filho. Perfeito. Não foi. Tira duas. O peitoral já tá olhando pra mim dizendo assim, se você não parar, eu paro. Tira mais duas. Volta pro começo do vídeo dizendo a primeira repetição é igual à última. Agora não dá mais não. Agora é a alma que manda. Foi. A gente fez um trabalho ali de 3 exercícios multiarticulares, buscando uma progressão de peso. Supino reto ali na máquina. A gente fez uma carga mais linear, buscando 8, 12, ou 12 a 15 repetições. É uma faixa de 8 a 15, na verdade, né? Então, o que a gente estava conseguindo, a gente estava fazendo. E agora partimos para o último exercício isolado. 2 séries simples de 15 repetições e uma série com drop, né? 10, 10 e 10. Na verdade, 10, 10 não. 10 máximo e máximo. Então, nesse finalzinho do treino, a gente joga um drop para poder aumentar esse processo de fadiga e potencializar a hipertrofia. Então, veja que foi um treino extremamente efetivo. Trabalhamos um volume bem alto de peitoral, mais ou menos 1 hora e pouquinho de treino no máximo, estourando. Isso porque a gente está conversando, está debatendo aqui sobre esses assuntos. Se fosse só o treino mesmo, com certeza tinha feito em 40 minutos no máximo, estourando, né? Então, para vocês verem que assim, um treino super efetivo não precisou de muita coisa, não precisou de um treino que parece uma equação de segundo grau que ninguém nem entende, né? Tem um monte de técnica avançada. Tem uma técnica avançada nesse treino, o resto foi tudo peso, foco em fazer as repetições iguais do começo ao fim, técnica boa, progressão de peso. É assim que eu acredito que um treino tem que ser, entendeu? Não que uma outra vertente esteja errada, desde que você tenha uma lógica específica para fazer isso e que não seja a sua base de treinamento, né? Caso você não esteja ali dentro de uma modalidade esportiva ou de uma categoria de fisiculturismo que peça um físico menos
agressivo, beleza? 1, 2, 4, 6. Mais uma. 10. Só um pouquinho, por favor. Tira tudo. Quantas dá? Cara, essa máquina é muito boa porque ela alonga pra cima. Estica bem o peitoral. Bora, bora, bora. Quantas dá? Quantas dá? Vamos. Mais um, mais um. Mais um. Puxa, puxa. Briga, 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 briga. Boa, garoto. Última série já. 11. Agora, meu filho, vai com Deus. Vou nem contar. Bora, bora, bora. Ó, foi? Morreu. E o pump, como é que tá? Tá bom, né? Mesmo pra gente tendo conversado bastante no treino, deu uma pompada boa. De lá pump aqui nas veias. E foi só um scoop, viu? A dose são 2. Tá bem puxado. É como eu falei pra vocês, ele tem glicerol, né? E ele puxa muita água pra dentro da célula e acaba gerando esse estufamento maior, esse peitoral maior. E tem um detalhe, a galera que usa glicerol e aí em até glicerina bidestilada... Falando sobre né? suplementação e resultado, não tem base científica tão consolidada, né? Mas a gente sabe que talvez essa expansão celular, sim, ela pode ter um estímulo na hipertrofia também, né? Na verdade, se a gente for parar para avaliar os componentes do estresse metabólico, que um deles é justamente esse inchaço celular, ele é o único que tem alguma via direta para a hipertrofia. Porque a célula ela expande, aí a parede celular ela sinaliza como algo ruim, precisa de mais proteína estrutural ali, e aí ela ativa uma proteína chamada RK12, e ela age diretamente na estimulação da mTOR, entendeu? Então quando a célula tem esse pump, isso pode acontecer, de fato. E aí eu gosto do Dilapump não só por isso, cara. Eu também não sou hipócrita em dizer que, porra, você fazer um treino, mesmo que não seja um treino super pesado, mas você fazer um treino ok, sair com um pumpzão bom, pô, isso dá uma animada, sabe? A pessoa volta no dia seguinte querendo treinar bem e tal, porque ela quer sentir aquele pump. Não, mas né? aí se a gente para pra pensar, pô, Alexandre, o suplemento ele tem uma baixa eficiência, mas de pouquinho em pouquinho de cada suplemento, principalmente hipertrofia, né? A gente já tá falando de um processo muito delicado. Sim. É muito sutil, né? A gente fala de hipertrofia, a gente está falando ali, com base em alguns dados, num ganho de 400, 500, 700 gramas de massa muscular por mês, né? Considerando aí até um cara que tem um alto potencial para o ganho de massa muscular. Então, por mais que sejam melhoras sutis, aos poucos vai. Visando que tu ia ganhar 700 gramas, qualquer coisa que tu conseguir ganhar a mais, vai ser estimulante, sim, né? Sim. Vai trazer um resultado melhor. Exato. Então, já é um processo difícil por si só. Então, por mais que não sejam resultados ou diferenças tão significativas, é aquilo, um pouquinho da creatina, um pouquinho de uma cafeína, um pouquinho de uma glicerina, talvez um pouquinho de uma beta-alanina. Combo de suplemento que eu sempre uso adaptogênico. É um whey, pré-treino, Dilapump e a beta-alanina, entendeu? Então eu tenho, tipo, nesses 4 suplementos eu tenho basicamente tudo. E a creatina. E a creatina, no caso. Então, mas é porque a creatina já vem no pênis, entendeu? Então eu só termino de adicionar um pouco. Então meio que nesse suplemento eu já tenho um combo muito bom, muito eficiente para melhorar o meu processo de hipertrofia, que já é difícil, como você falou, ele fica menos difícil, né? Um processo menos difícil. Se você tem a grana para investir nisso, é válido você fazer, claro. Se você não tem, pô, foca no básico, né? Tenta comprar uma creatina, uma cafeína. Faz diferença. E é isso que eu tô falando, tipo, eu não posso ser hipócrita em dizer que não é legal usar um Dilapump desse, mesmo que não tenha ali, né, como ele falou, uma base científica muito sólida, mas, pô, traz um benefício bacana no agudo, sabe? No mesmo dia você sente aquele pump bom, gostoso, você sente vontade de treinar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, até mesmo porque se a gente for parar para avaliar o efeito da cafeína, é basicamente esse, né? Ela melhora seu cérebro, melhora a sua performance cerebral para que você treine mais pesado e gaste mais energia e estimule mais. Ela tem a ação lá na lipólise, mas é pequena, não é muita coisa, né? Então o efeito da cafeína é basicamente esse, né? Então o Dilapump também serve ali como um estímulo para você treinar melhor, porque, porra, quem é que não gosta de sentir um pumpzão cavernoso depois que treina? E mesmo você faz um treino meia boca com Dilapump... Então, depois você vai no espelho e dá aquela contraída, não tem como negar que isso não é importante, sabe? Eu acho que eu seria hipócrita em não falar isso, né? Seria loucura minha ficar sendo caxias com essa parte. É importante fazer essa contextualização geral. A gente tem que se basear em dados científicos, né? Todos esses suplementos citados, eles têm um embasamento científico,
Agora, se a gente for olhar as bases, elas não são tão significativas se a gente for olhar de forma isolada, né? Mas se a gente contextualizar, fazer um combo, pensar na adesão, pensar no quanto aquele paciente está se sentindo bem, quanto aquele resultado vai fazer com que ele treine melhor, siga melhor a dieta, entendeu? E isso não significa que a gente está passando alguma coisa que não funcione para o paciente. Exato. Entendeu? É uma coisa que a galera acaba pecando também, né? Tipo, principalmente hoje em dia, com as evidências científicas mais em alta, com mais acesso, né? As pessoas elas se fecham muito. Não estou falando que a evidência científica é errado nem nada disso, pelo amor de Deus. Vocês sabem muito bem, o Alexandre me conhece também, minha prescrição e meu estudo é embasado nisso. Mas ser embasado nisso não significa que eles regram a minha prescrição. Tem algumas coisas, pessoal, que a gente precisa colocar no nosso centro prático para fora também, né? Não estou falando que você vai prescrever BCAA, por exemplo, que a gente tem baixas evidências científicas mostrando, né, a eficiência disso, só porque você viu que funciona. Inclusive saiu um estudo recentemente que aparentemente essa frase, comigo funciona, pode ser uma justificativa válida, entendeu? Efeito placebo. Não é nem efeito placebo. Tem um estudo que avaliou a hipertrofia de uma galera e aí, ao invés de pegar o resultado médio, eles separaram o resultado de todo mundo, né, individualmente, de cada um. E, cara, a variabilidade é gigantesca. Então, tipo assim, quando a pessoa fala, eu senti dessa forma, muito provavelmente ela não tá errada, sabe? Porque realmente varia muito. Independente, tipo assim, mas o artigo tal mostrou que não é assim. Mas provavelmente pode acontecer alguma coisa, né, que a gente não sabe de tudo da fisiologia. Então pode acontecer alguma coisa que faça com que isso dê resultado. E aí entra a questão da suplementação, né? Tem alguns estudos que não mostram a eficiência da suplementação em alguns grupos, mas isso não significa que vai ser aplicável para todos os grupos necessários, tá? Inclusive, por exemplo, até para coisas boas. A gente tem um estudo que fala sobre o uso da whey protein logo após o treino em idosos. E isso aumentou a biogênese ribossomal, né? Inclusive quem fez esse estudo foi o Vandré, um pesquisador que eu conheço, muito foda, mas é idoso, né? Eu não posso extrapolar isso para um público fisiculturista, por exemplo. Eu não posso extrapolar isso para um público que é destreinado, mas que é novo, que não tem uma idade tão elevada. É para idoso. Então, para o público idoso, aquilo ali acontece. Mas, se eu falar para o meu cliente que ele já ia usar o whey protein, eu falar, não precisa sair correndo, ir pro bebedouro e tomar whey protein. Mas assim que sair na academia, já leva lá, já balança, já toma de boa. Não precisa ter pressa para fazer isso, não precisa se atrapalhar para fazer isso. Mas se você pode tomar logo após, tome, pode ser que faça algum benefício. Então é nesses pontos que eu falo para vocês, para a gente utilizar um pouco mais do feeling e não ficar só com essa traca de burro na cabeça, achando que a evidência ela vai regir como a gente deve prescrever. Elas não fazem isso. A evidência ela mostra caminhos que são melhores, mas a evidência não está olhando ali na prática o que a gente está fazendo. Ela não está olhando ali para o paciente, o que é que o paciente passa e aquilo que eu preciso falar para o paciente fazer a prescrição, né, de treino e dieta. Bom, galera, então é isso, treinão finalizado. Cara, obrigado pela sequência de vídeos que a gente fez aqui, muito foda. Esse vídeo ficou muito bom, gostei muito da quantidade de informações que a gente conseguiu trazer pra galera. Eu quero trazer mais convidados, inclusive, então se você tem alguém aí que você queria ver como é a filosofia dessa pessoa com relação à prescrição dela, seja de treino, dieta, hormônio, enfim. Joga aqui nos comentários, né? Me indica alguém para poder chamar, a gente fazer um treino e durante o treino a gente debatendo sobre esses assuntos, que eu acho que a gente consegue agregar muita coisa para vocês com relação a todos os assuntos que a gente pode trazer, né? Sigam o Alexandre nas redes sociais dele, acompanhem o trabalho dele. Se você está precisando de um nutricionista adequado, esse cara é alguém que tem a minha confiança plena, eu boto a minha mão no fogo por ele, não só pelo que ele faz com relação à questão de inteligência dele, de saber o que ele está fazendo, como também com o atendimento. É um cara que é muito responsável com o atendimento, atende todo mundo no horário direitinho, né? Muito metódico, assim como eu. Então a gente tem isso muito parecido também. E é uma pessoa que, tipo assim, eu indico ele dizendo que o trabalho seria igual a fazer comigo, né? O resultado que ele entrega seria a mesma coisa que fazer comigo, é por isso que ele está trabalhando comigo no time Lenar, em conjunto comigo, porque eu tenho total confiança no trabalho desse cara. Então, cara, brigadão, tá? Vamos marcar mais vezes pra gente trazer aqui. Se você curtiu a presença dele, também deixa seu comentário aí, tá? E eu vou deixar... Se tiver mais dúvida também... Se tiver mais dúvidas, mandem... A gente vai... Manda pra cá, manda no Instagram dele também, que de vez em quando ele abre caixinha, faz conteúdo também, então mandem lá no Instagram dele, perguntem pra ele, tá? Fiquem à vontade pra isso, fechou? Então, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, cara. Valeu, meu mano. Vamos trazer mais vezes você, viu? Bora. Valeu!